Antes de assistir a sua aula, eu tenho um recado muito importante. Até o dia 31 de maio, todo o site do Supremo TV está com até 80% de desconto. E para você, que é nosso aluno do YouTube, há um desconto especial. Basta digitar o cupom YouTube que você vai ter um preço ainda melhor. Agora, bons estudos! Olá, amigos do Supremo. Vamos aí para mais uma aula de Direito Administrativo. Hoje tratando do tema o terceiro setor. Meus amigos, na minha experiência, posso afirmar uma coisa. Terceiro setor é um dos pontos do direito administrativo que os alunos menos estudam e, consequentemente, menos sabem. É uma matéria difícil de estudar porque ela se estrutura em legislações específicas, com regras muito específicas. Resultado, a gente não estuda. A gente não estuda porque tem que parar e pegar a legislação e estudar. E a gente não tem esse hábito. Então, como o terceiro setor acaba sendo uma matéria relacionada à organização da administração e com base em leis muito próprias, as pessoas acabam não estudando. Então, eu vou recomendar aqui que vocês não façam isso, que vocês se diferenciem das outras pessoas que estudam direito administrativo. Porque o terceiro setor é uma matéria muito, muito, muito importante, cai e ela não é estudada normalmente. Façam a diferença e estudem o tema na tela. Vamos começar agora o terceiro setor. Vou só trocar aqui que eu prefiro o marca-texto. Isso, fica mais bonito. Comigo. E a gente começa o assunto. Terceiro setor. A doutrina sempre utilizou uma expressão chamada de paraestatais. E o conceito de paraestatais se assemelha muito ao conceito de terceiro setor. Lá na origem da expressão terceiro setor, ela parecia muito, mas parecia muito, quase que coincidia com a expressão paraestatal, entidade paraestatal. Só que a expressão entidades paraestatais, ou simplesmente paraestatais, era uma expressão equívoca. Professor, o que é uma expressão equívoca? É aquela expressão que não é inequívoca. E aquilo que não é inequívoco é aquilo que pode nos levar a engano. Inequívoco é aquilo que significa apenas uma coisa. Equívoco é aquilo que pode significar múltiplas coisas. E a expressão paraestatal era uma expressão equívoca, que aparecia na doutrina em diferentes sentidos. O Eli Lopes Meireles dava à expressão entidade paraestatal um sentido. O Celso Antônio Bandeira de Mello, a Maria Silvia de Pietro, davam à expressão paraestatal um outro sentido completamente distinto do Eli Lopes Meireles. Algumas legislações, como a 8666, já revogada, a velha lei de licitações, fazia uso da expressão paraestatal. Só que em razão dessa dificuldade de se conceituar com precisão a expressão paraestatal, ela acabou sendo deixada de lado. A expressão paraestatal foi sendo deixada de utilizar pela confusão doutrinária que ela produzia. E a própria lei de licitações, que era uma referência à indicação da expressão paraestatal, foi revogada. Alguns editais ainda trazem entidades paraestatais e o terceiro setor. Algumas doutrinas ainda trazem entidades paraestatais e o terceiro setor. Por quê? Porque o conceito de paraestatal é muito próximo do conceito de terceiro setor. Pelo menos o conceito da Maria Silvia, pelo menos o conceito do Celso Antônio Bandeira de Mello sobre paraestatais era muito semelhante ao conceito terceiro setor. Mas, como eu disse para vocês, a
falta de precisão conceitual da expressão paraestatal fez com que ela tenha deixado de ser utilizada. E hoje falamos apenas em terceiro setor. Por isso aqui que o título da matéria se resume a isso. Na tela. Então, nosso tema, terceiro setor, ponto 1, contexto. Eu comigo. O terceiro setor, a figura terceiro setor, ela surge num contexto histórico, político e jurídico bem específico. Anos 90. Reforma do Estado, reforma da administração, nova ordem constitucional. Nós temos 1988, melhor, vamos voltar um pouquinho. Final dos anos 80, início dos anos 90. O mundo muda. Cai o Muro de Berlim, o bloco comunista desmantela, a globalização acelera, a internet aproxima o mundo. No Brasil, redemocratização, nova Constituição, eleições diretas para presidente, pela primeira vez desde o golpe militar ou a Revolução de 64. Então, o mundo mudava no final dos anos 80, início dos anos 90. O Brasil mudava. Uma nova ordem constitucional se iniciava em 89, 88, 89, 90. O mundo mudava, o Brasil mudava e a administração pública precisava acompanhar essas mudanças. A partir desse contexto, especialmente marcado por uma nova ordem constitucional e pela necessidade de modernizar a administração pública no Brasil, nós temos um movimento conhecido como a reforma do Estado, a reforma da administração. E nesse contexto de reforma do Estado, de reforma da administração, nós temos a mudança de um paradigma, onde o Estado ele assume a postura de não ser o único responsável pela prestação de serviços públicos. O Estado assume juridicamente, politicamente, constitucionalmente, uma postura de não ser o único prestador de serviços públicos. Caberia ao Estado, nessa nova ordem jurídica, política e institucional, ser o grande articulador da prestação de serviços públicos à coletividade. Um grande articulador no qual ele prestaria serviço público diretamente, em alguns casos, ele iria promover delegações de serviços públicos em outros casos, concessões, permissões de serviços públicos, e ele iria fomentar a sociedade, fomentar a iniciativa privada, a prestação de serviços públicos, não exclusivos. Mas o grande articulador dessa nova ordem política, jurídica e institucional do Estado, pós anos 90, era o próprio Estado. A ordem constitucional de 88 deu ao Estado esse viés, essa característica. E incumbe ao poder público a prestação de serviços públicos, artigo 175 da Constituição. Incumbe ao poder público a prestação de serviço público, diretamente ou indiretamente, através de concessão e permissão, sempre através de licitação, a execução desse serviço. Então, alguns serviços o próprio Estado prestaria, ele próprio, alguns serviços ele delegaria através de concessão e permissão, e outros serviços públicos, aqueles não exclusivos, ele fomentaria para que o setor privado, lucrativo ou não lucrativo, atuasse na execução desses serviços. Nesse contexto é que nós temos o surgimento do chamado terceiro setor. Professor, na tela. Aí vem o ponto 2. O que é o terceiro setor?
comigo. Nesse contexto surge o terceiro setor. Mas o que é o terceiro setor? Inicialmente, conceituava-se o terceiro setor como sendo um grupo de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, criada por particulares para prestar atividades privadas, mas de interesse público. Ponto. Aquelas pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por particulares, voluntariamente, pessoas, eu, você, ele, pessoas como nós, que voluntariamente criariam pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, para executar atividades privadas. Mas, embora privadas, de interesse social. Embora privadas, de interesse público. E a partir dessa ideia, visualizou-se que a organização social se dividia em 3 setores, grupos sociais. Que a sociedade ela se dividiria, se decomporia em 3 grupos sociais. O primeiro setor seria o Estado, formado por entidades públicas que prestariam atividades públicas de interesse público. Primeiro setor, entidades públicas que desempenham atividades públicas de interesse público. Teria um segundo setor, que seria formado por entidades privadas, que desenvolveriam atividades privadas de interesse privado. O segundo setor seria formado por particulares que desenvolvessem atividades privadas no interesse privado. E o terceiro setor, como eu disse, seria formado por pessoas de direito privado, mas sem fins lucrativos, que desempenhassem atividade privada, mas de interesse público. O primeiro setor é o Estado. Entidades públicas que prestam atividade de interesse público. O segundo, entidades privadas que prestam atividade de interesse privado. E o terceiro setor, entidades privadas que desempenhassem atividade de interesse público. Inicialmente, essa é a origem da ideia da divisão dos setores, primeiro, segundo e terceiro. Só que esse conceito, ele não é um conceito preciso. Esse conceito de primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, não é um conceito preciso. Não há um conceito pontual, não há um conceito técnico, não há um conceito preciso de terceiro setor. Por quê? Porque a legislação nunca conceituou. Como a norma nunca conceituou, como nós não temos um conceito normativo de terceiro setor, esse conceito passou a ser resultado de produção científica, de produção doutrinária. Aí um livro vai dizer, para mim terceiro setor é isso, para mim terceiro setor é aquilo, para mim terceiro setor é aquilo. Mas apesar das diferentes formas doutrinárias de conceituar o terceiro setor, todas convergiam para a mesma ideia. O terceiro setor é formado por pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que desempenham atividades privadas de interesse público. Essa é a ideia do terceiro setor, que, como eu disse, se aproximava do conceito de entidades paraestatais. Professor, ok. E quem seriam essas entidades privadas sem fins lucrativos? Formada por particulares para desempenhar atividades privadas de interesse público. Terceiro setor é o conjunto. É igual eu disse para vocês, sempre. Um peixe, um cardume. Um pássaro, um bando. Um cachorro, uma matilha. Uma entidade privada sem fins lucrativos, formadas por particulares para desempenhar atividade privada de interesse público. O terceiro setor. O terceiro setor é uma expressão que abrange um conjunto de pessoas. Que pessoas? Pessoas jurídicas de direito privado. Criada por particulares para desempenhar atividades privadas de interesse público. Que entidades são essas? 3. Associações, fundações e entidades religiosas.
e entidades religiosas. Assim a doutrina coloca. Mas se você pensar comigo, o Código Civil, ele vai dizer o seguinte: as pessoas jurídicas de direito privado são associações, fundações e sociedades. Associações e fundações são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, e a sociedade é a pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos. Então, a natureza jurídica das entidades que compõem o terceiro setor, ou elas são associações, ou elas são fundações, porque não tem outra coisa para si. É igual quando nasce um bebê. O bebê só pode ser ou menino ou menina, não tem outra coisa para ele ser. Ou é isso, ou é aquilo. É a mesma coisa. Só que no Código Civil não é um menino ou uma menina, porque são 3 possibilidades. Pode ser uma associação, uma fundação ou uma sociedade, porque não existe outra pessoa jurídica de direito privado que não seja ou fundação, ou associação, ou sociedade. E a sociedade não pode ser, porque a sociedade tem fins lucrativos. Entendi, professor. Mas quando a doutrina trata do assunto e quando a legislação trata do assunto, a legislação e a doutrina vão dizer: integram o terceiro setor pessoas de direito privado sem fins lucrativos, que prestam atividade privada de interesse público. E são associações, fundações e entidades religiosas. Professor, entidades religiosas que não tenha natureza doutrinária. Não é igreja, não. Porque não pode ter cunho doutrinário. Tem que ter cunho assistencial. Pastoral da criança, pastoral do preso, por exemplo. Não pode ter fim religioso. Ok? Então, quando o conceito surge de terceiro setor, ele surge dentro deste contexto. Anos 90, reforma do Estado, nova ordem constitucional, Estado como articulador da prestação de serviços públicos, ora prestando diretamente, ora delegando, ora fomentando, estimulando que entidades privadas sem fins lucrativos executem atividades conhecidos como serviços sociais não exclusivos. Ok? Ótimo. Um ponto relevante nesse conceito, que merece atenção. O terceiro setor é um conjunto, diz para vocês, é um conjunto de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, criada por particulares para prestar atividade privada de interesse público. Ok? A formação dessas pessoas jurídicas de direito privado, ela é produto da vontade exclusiva do particular. É o princípio do voluntarismo. Ninguém me pediu, eu que vou fazer. Ninguém me mandou, eu vou fazer porque eu quero. Então eu vou chamar meus amigos e vou criar uma associação para ajudar os catadores de papel. Eu e meus amigos vamos nos associar, formar uma fundação para ajudar as pessoas egressas do sistema prisional. Eu e meus amigos vamos juntar e criar uma associação para proteger o ambiente. Eu e meus amigos vamos criar uma associação ou uma fundação para proteger o patrimônio cultural. Por exemplo, a ideia, o princípio é da voluntariedade, é do voluntarismo. Ninguém pediu a essas pessoas para que essas pessoas constituíssem essas associações, essas fundações, essas entidades religiosas. As pessoas, esponte própria, por vontade própria, constituem essas pessoas jurídicas que comporão o terceiro setor. Por que isso é tão importante? Porque essa entidade, sem fins lucrativos, que forma o terceiro setor, ela pode agir isoladamente. Como isoladamente? Eu, você, nossos amigos, criamos uma associação para ajudar as crianças abandonadas da região X. Criamos a associação, cada um contribui, a gente faz rifa, a gente faz churrasco, a gente faz feijoada, a gente angaria doações e com esse dinheiro a gente realiza a atividade privada, sem fins lucrativos, de interesse público. Interesse público a gente está ajudando terceiros que não nós mesmos. Nossa atividade ela visa atender interesses
de terceiros, que não nós, membros da associação. Claro isso aqui? Ninguém mandou a gente fazer isso. Ninguém obrigou a gente a fazer isso. A gente faz porque a gente quer. Por razões próprias. Maravilha. A gente pode, com essa associação, executar a nossa atividade todos os dias das nossas vidas até o final. Ok? Segunda possibilidade. A nossa entidade pode procurar o Google e pedir para o Google um patrocínio. Ó Google, nós somos uma entidade privada sem fins lucrativos que ajudamos as crianças daquela região, é muito importante, olha o nosso projeto, olha as criancinhas aqui, olha o nosso site. Patrocina a gente, porque se você patrocinar a gente vai ter mais dinheiro e vai poder atender mais gente. E o Google vai lá e nos patrocina. Meus amigos, hoje o patrocínio privado de entidades do terceiro setor é enorme. A pesquisa estatística de que o papel de empresas privadas transferindo recursos através de patrocínio para entidades do terceiro setor é muito grande. Professor, maravilha. Só que nossa entidade, ela pode fazer o seguinte, quer saber de uma coisa? Vamos mexer com o Google, não? Porque se a gente bater na porta do Google, ninguém nem vai receber a gente. Vamos lá no Ministério da Assistência Social. Nem sei se ainda tem. Vamos lá no Ministério da Assistência Social. O Ministério da Assistência Social, ou pasta equivalente. Nós somos essa entidade, nós atuamos aqui, nós fazemos isso, olha nosso site, olha nossas crianças. Vamos fazer uma parceria? Transfere dinheiro para a gente. Porque se você, União, através do seu ministério, transferir recursos para a nossa associação, a gente vai atender mais crianças. Há situações em que a mesma entidade ela busca recursos públicos e busca recursos privados. Porque quanto mais recursos, mais atuação. Quanto mais dinheiro minha entidade tiver, mais gente eu vou atender. Então eu busco recursos lá no Google e recursos lá na União. O que eu quero dizer é que, para uma entidade ser qualificada como terceiro setor, de onde vem o recurso não faz diferença. Basta que a pessoa seja de direito privado, basta que ela não tenha fins lucrativos, basta que ela seja formada por particulares que voluntariamente se aglutinaram em torno desse projeto e que preste atividade privada de interesse público. Se essa pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, criado por particulares, e que presta atividade privada de interesse público, atua com recursos próprios, atua com recursos de patrocínio do setor privado, ou mantém vínculo jurídico com o Estado para receber recursos, ou mantém vínculo com os dois para receber ainda mais recursos, isso não faz diferença. Porque a entidade ainda vai ser qualificada como entidade do terceiro setor, independente do vínculo com quem ela mantenha, ou independente se algum vínculo ela mantenha. Ficou claro isso aqui? Isso é muito, muito, muito importante. E, professor, não podemos esquecer que não há um conceito jurídico para o terceiro setor. Por isso o conceito é, como eu falei 500 vezes, conjunto de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, criada por particulares, para desempenhar atividade privada de interesse público. Ok? Podendo manter vínculo jurídico com o Estado ou não. Por que é importante eu ressaltar isso? Porque a nossa matéria é direito administrativo, né? Então só me interessa quando essas entidades se vinculam com o Estado. Porque se a sua associação vive de recursos próprios, estou nem aí para você. Se a sua associação mantém vínculo com empresas privadas, recebendo delas recursos, para mim, não estou nem aí. Mas quando a sua entidade trava vínculo com o Estado para receber recursos do Estado e ampliar a atuação da sua entidade, aí a coisa entra no direito administrativo. Porque serão estabelecidas as chamadas parcerias.
Professor, e qual a natureza jurídica dessas parcerias? Quando travadas entre o Estado e essas entidades do terceiro setor, qual a natureza jurídica dessa parceria? Fomento. A atividade administrativa, estão lembrados que nós vimos administração em sentido objetivo e subjetivo? Que em sentido objetivo, a administração pública é a função administrativa? E a função administrativa se desdobra em serviço público, poder de polícia, fomento e intervenção indireta no domínio econômico para Maria Silvia de Pietro? Pois é. Quando o Estado trava com as entidades do terceiro setor essa parceria, a atividade administrativa executada pelo Estado chama-se fomento. O que é fomento? É a atividade pública. O que é fomento? É a atividade privada que consiste em estimular, ou melhor, é a atividade pública, falei privada, né? Pública. Fomento é a atividade administrativa, é a entidade... Eu desconcentrei aqui, pessoal, porque eu quase derrubei aqui a parede do estúdio. Tá? Então, vou repetir aqui para você. Ó. O que é fomento? É a atividade pública. O que é fomento? É a atividade administrativa que consiste em estimular a atividade privada de interesse público. Isso que é fomento. O Estado pratica atos administrativos para estimular, para fomentar, para incentivar atividades privadas de interesse público. Lembrem-se que quando o Estado fomenta, ele pode fomentar, estimular, incentivar atividades privadas de interesse público com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Cuidado, porque o fomento não se resume a políticas públicas, a atividades administrativas para estimular atividades privadas sem fins lucrativos. Não. Fomento é atividade pública que consiste em estimular a atividade privada de interesse público. Essa atividade privada, ela pode ser com fins lucrativos. E essa atividade privada, ela pode ser sem fins lucrativos. Porque atividades privadas com fins lucrativos também são de interesse público, porque gera emprego, renda, impostos e desenvolvimento. Então, quando eu, União, através do BNDES, subsidio juros para financiar a produção de soja, isso é fomento. Juros baixos para quem pega dinheiro para plantar soja. Barney vai no banco pedir empréstimo para comprar uma Ferrari. O banco empresta? Empresta. Juros, 10% ao mês. Barney vai no banco e pede dinheiro para plantar soja. O banco empresta? Empresta. Juros, 10% ao ano. Nem é 10% ao ano, é 3% ao ano. Sei lá. São juros subsidiados. Por que o Estado, maioria das vezes, através do BNDES, subsidia juros para o setor agrícola? Porque o setor agrícola, embora uma atividade privada, ela é de interesse público, porque gera riqueza, renda, impostos, desenvolvimento. Incentivos fiscais, incentivos creditícios. Incentivo creditício é o subsídio dos juros. Incentivos fiscais é isenção de impostos. Vou dar isenção de impostos para a indústria que se instalar no norte de Minas Gerais, por exemplo. Eu estou fomentando atividade privada de fins lucrativos, porque é importante para o desenvolvimento do país. Mas eu posso fomentar também atividades privadas sem fins lucrativos, para fomentar atividades privadas de interesse público, de cunho social. O próprio Supremo Tribunal Federal falou, quando o Estado estabelece parcerias com o terceiro setor, o que o Estado está fazendo é intervenção indireta no domínio social. Intervenção indireta no domínio social para fomentar o voluntarismo. Para fomentar, para estimular o voluntarismo. Qual voluntarismo? Que pessoas se animem a se associar
formar pessoas para prestar atividades privadas de interesse público. Então, quando o Estado trava parcerias com as entidades do terceiro setor, a atividade administrativa em questão é o fomento. Atividade pública que consiste em incentivar a atividade privada de interesse público. No caso, atividades privadas de interesse público sem fins lucrativos, para fomentar, estimular que a sociedade ela se aglutine voluntariamente, forme entidades que prestem atividade de natureza social. O próprio STF disse, como já antecipei, o fomento consiste, neste caso das parcerias, em intervenção indireta do Estado na ordem social, com o objetivo de estimular o terceiro setor, entidades privadas sem fins lucrativos, e estimular pessoas a se associarem.